Palmeiras, né? Mas o Vasco começou bem o jogo, cara. Se você assistir o jogo, o Vasco começou bem. Na verdade, tomou o gol com 5 minutos numa falha da zaga do Vasco, né? Porque o Veiga errou o passe. Na verdade, ele acertou o passe pro Vitor Roque, né? Só que a bola era pro Vitor Roque e o zagueiro acabou desviando pro Flaco, né? E sobrou pro Flaco no mano a mano, ele guardou. No segundo gol, aí sim, a zaga do Vasco falhou consideravelmente, né? E, cara, assim, para quem esperava que o Vasco fosse ontem ganhar do Palmeiras, o zagueiro do Vasco chamava Lucas Oliveira, né? Então a gente não pode ter grandes expectativas quando o zagueiro do Vasco chama Lucas Oliveira, né? Então quando eu vi a escalação do Vasco, falei, vai entregar. E foi o que aconteceu, né? A torcida do Vasco hoje caiu matando no moleque, né, querendo que ele vá embora do Vasco. Eu quero que o Lucas Oliveira fique conosco aí por muitos e muitos anos, principalmente aqui no Entre Linhas, onde ele vai bem, não na zaga do Vasco, né? Então, ontem o Vasco achou que ia entrar, entrou lá achando que era o Santos, né? Vamos meter 6 aqui de novo, viemos para São Paulo. Todas as vezes que eles vieram para São Paulo aqui, eles vêm se dando bem, né? Mas mais diretamente lá no Morumbi, né? Principalmente. Agora, fora do Morumbi ali, ontem o Palmeiras resolveu em 30 minutos, em 25 minutos. Depois controlou o jogo, né, Oliveira? O Palmeiras trouxe ali o jogo na mão, debaixo do braço, principalmente segundo tempo. Foi fazendo algumas mexidas ali, claro, para poupar o time também, já pensando no Clássico. O Palmeiras ontem tinha 6 pendurados para o Clássico, né? Jogadores importantes como o Everton, o próprio Piquerez também. E não perdeu ninguém, né? O Palmeiras não tem nenhum suspenso para o Clássico. Ontem o único que tomou um cartão amarelo foi o Aníbal, que não estava pendurado. Então o Palmeiras vai com o time completo aí para o jogo contra o São Paulo no Morumbi às 16 horas, né? Finalmente um clássico domingo às 16 horas, né, cara? Que é o que a gente pede muito e todo clássico devia ser domingo às 16 horas, jogo televisionado aí pela Rede Globo. Uma das preocupações que está trazendo aí a cabeça do Abel nos próximos dias, cara, são as convocações sul-americanas, né? Todos os times sul-americanos, com exceção do Brasil, que o próprio Ancelotti falou que não tiraria jogadores aí que estão disputando o título, né? O Brasil jogando aí no retorno aí, depois o Palmeiras joga contra o Flamengo, então não convocou o próprio Andrés aí, que poderia ser um dos selecionáveis, mas existem as outras seleções, né, cara? E aí o Flaco pode ir, o próprio Piquerez pode ir também. Então são alguns jogadores ali, o Palmeiras tem em torno de 5, 6 jogadores que podem ser convocados aí para os próximos amistosos, cara. E o Palmeiras tem um jogo, né? O Palmeiras tem um jogo durante a data FIFA, que é o jogo atrasado contra o Juventude no Allianz, né? E aí pode ter esses inúmeros desfalques aí, cara. Então é uma preocupação já para o dia 11 de outubro. Agora, para domingo, não. Para domingo, o Palmeiras não tem nenhuma preocupação, não tem ninguém lesionado, além do Evangelista, que já passou por cirurgia, e o Paulinho, que já está ausente aí desde o final do Mundial de Clubes, tá? Uma outra notícia, Oliveira, não sei se vocês querem comentar alguma coisa do jogo antes de eu passar para essa notícia. Vocês querem falar alguma coisa do jogo? Quem assistiu o jogo, primeiramente? Cara, sobre o jogo, Henrique, Vasquinho, um amiguinho de vocês, abriu as pernas, não. Pelo amor de Deus, né? Não quer que o Flamengo alcance, né? Não quer que o Flamengo, nesse caso, avance, né? Inclusive, Henrique, você deve estar de olho aí. Daqui a pouquinho deve começar o jogo confronto direto, Flamengo e Cruzeiro, que é um jogo importantíssimo, né, aí para vocês. Mas o Vasquinho abriu as pernas. Abriu as pernas para vocês tentarem aí acompanhar o Flamengo. Algo que não vai acontecer. A torcida é essa, né, Oliveira? Porque, aliás, muito obrigado pelo seu jogo de ontem, viu, Lucas Oliveira, só reforçando, mas a torcida de vocês aqui é essa, né, cara? É torcer para que um time o quanto mais longe, melhor ganhar, né? Se o Fortaleza pudesse ser campeão brasileiro, para o São Paulino, para o Santista e para o Corintiano, seria melhor ainda, né? Mas infelizmente não pode. Novamente vai ficar ali entre Palmeiras e Flamengo, e o Cruzeiro também aí, que vem derrapando nos últimos jogos aí, mas também continua forte na briga. E é um jogo hoje... O Cruzeiro era o melhor dos mundos, né? O Cruzeiro seria perfeito para vocês, né? Agora fica nessa... Daqui 15 minutos começa, né? Flamengo e Cruzeiro lá no Maracanã, e é um jogo que vale muito, né, cara? Para nós o ideal, na verdade existe um ideal que seria um empate, e a segunda opção seria o Cruzeiro vencer, né? Uma vez que o Palmeiras tem 2 jogos a menos que o Cruzeiro e 1 jogo a menos que o Flamengo, né? Então ainda ficaria... o Cruzeiro passaria o Palmeiras novamente, mas o Palmeiras tem 2 jogos a menos que o Cruzeiro. Então Joab, pode voltar à liderança.
Você ligou o secador nesse jogo aí ou você acha que não tem jeito, Palmeiras vai alcançar o Flamengo? Cara, partindo do ponto que o Flamengo tá deixando escapar alguns pontos, vai ser uma corrida bem parelha, tá? Bem parelha, principalmente pelos 3 primeiros. Mas eu acho, principalmente pelo calendário do Flamengo, que eles conseguem uma gordurinha aí que o Palmeiras não sei se eles conseguem. Por exemplo, ó, eu estava olhando o calendário do Flamengo, tudo bem que a gente sabe que o foco é o Palmeiras, por mais que esses 4 jogos agora são mais complexos, ele ainda tem o próprio Sport para pegar, tem o Ceará, entendeu? Assim, eu entendo que o Flamengo tem um calendário um pouco, não muito, tá? Porque o brasileiro é uma coisa complicada, mas é um pouco mais leve que o do Palmeiras. Por isso que eu acho que escapa alguns pontos para lá, não para cá. Para lá. Matematicamente falando. Eu acho que um fator que vai pesar, né, cara, que pode parecer que são casos do destino mesmo, aí casos do destino, como diria o outro, né? Palmeiras e Flamengo estão na semifinal da Libertadores, né? Só chegaram os dois para as semifinais da Libertadores brasileiros. E Palmeiras e Flamengo jogam no final de semana antes do primeiro jogo da semifinal da Libertadores. Então, exatamente. Se o dois não tivesse chego, com certeza seria o time titular completo, né? Apesar do Flamengo jogar o primeiro jogo, se eu não tiver louco, né, no Rio de Janeiro contra o Racing, sim, eu acho que o primeiro jogo do Flamengo é no Rio de Janeiro, já o Palmeiras viaja, né? O Palmeiras vai até o Equador para jogar contra a LDU. Mas eu acho que os dois ali, nesse momento, faltando 3 jogos para serem campeões da Libertadores, cara, não tem como. Os dois devem poupar algumas peças importantes ali, ou muitas vezes até entrar com o time titular e no segundo tempo ir trocando ali, cara, porque para aguentar depois a Libertadores vai ser brava. A gente sabe que futebol é jogado, né? Só que assim, o Flamengo ainda tem Fortaleza, Sport, próprio Atlético Mineiro, que é horroroso, sabe? Tem um clássico contra o Botafogo, que geralmente o Botafogo não aguenta o Flamengo. Então, assim, querendo ou não, claro, novamente futebol é jogado, mas são pontos que estão mais para o Flamengo do que propriamente para o Palmeiras, né? E aí a gente tem que entender se o Flamengo tivesse todos os jogos contra o Vasco daqui para frente, cara, eu acho que o Palmeiras já era campeão, porque o que o Vasco gosta de tirar ponto do Flamengo é impressionante. Mas você citou alguns, o Palmeiras também pega o próprio Atlético Mineiro, tá, o Joab, pega o Vitória, pega o Ceará, pega o Fluminense em casa, pega o Juventude, 2 vezes, né, contra o Juventude, pega o Santos, né, então pega o Bragantino em casa, então assim, eu acho que tá muito parelho ali também, tá? Então acho que não vai ter tanta diferença ali no calendário, tá? Ô Kira, falando aí dos nossos filhos em 2023, Flamengo e Palmeiras, que a gente bateu na cara deles, para você seria melhor o Palmeiras ser campeão ou o Flamengo? Você não tem nem dúvida, Flamengo pode ganhar 10, e o Palmeiras não ganha mais nenhum, nunca mais. Você é louco? Inclusive, uma pergunta dessa aí, o Kira quase mandou. Tem uma parte da torcida do São Paulo que tá fazendo a campanha Morumbi Zero, né? Os rivais estão zoando e tal, mas tem uma parte falta pouco que apoia. Mas assim, cara, eu sou contra isso aí. Eu sou contra isso aí, especialmente domingo, cara. Domingo tem que lotar o Morumbi aí pra tentar ganhar desses caras, porque eu tava vendo um vídeo hoje, né? Tava falando do retrospecto. No Morumbi, o retrospecto do São Paulo contra o Palmeiras não é ruim, os últimos 5 jogos. Só que se tiver um Morumbi vazio, cara, é campo neutro, não muda nada. Então, se tem alguma chance do São Paulo ganhar domingo é da torcida. Sem a torcida, esquece. Com o Tapia lá na frente. Você é louco. Tapia fez o gol. Já fez gol hoje, Kira. Que isso? Já fez gol hoje. Que fase, o Tapia fase. Como que veneno. Acabou. Se eu falar alguma palavra incorreta aqui, mas vocês me corrijam, tá? Mas parafraseando o líder da torcida de vocês, o Baby, né? Se depender da nossa torcida, a gente tá fudido, né? O líder da torcida independente, não é nossa torcida. Tá confundindo as coisas aí. É modo de dizer, Kira. Qual que é a maior torcida do São Paulo? A principal organizada do São Paulo é independente. A escola de samba é a Dragões, inclusive já fui lá na quadra da Dragões, lá bem legal. Sim, a escola de samba, mas a torcida principal é organizada independente. Exato, então. Mas enfim, não vou levar em consideração o que esse cara fala, mano. Ele já se perdeu no personagem já. Se perdeu com a diretoria. Dizem que ele se perdeu com a diretoria, né? Tá lá muito bem com a diretoria. Vendeu, né? Totalmente.
Tá lá abraçadinho. Mas vocês dois vão domingo? Oliveira e Kira. O Oliveira falou que só vai ano que vem, Eu tava Kira. pensando em dar um toque no Oliveira depois da live aí. E eu Aí ele comprar vai. uma cadeira. Um toque. O Kira, você me quebra, mano. Uma Mas, cadeira. Jabe, vou te falar. Ô, Oliveira, domingo é jogo pra assistir na cadeirinha, mano. De boinha, né, não? Mano, tá louco. Eu não vou... Mano, esse ano, esquece Morumbi, pai. Oliveira, de chinelo, mano. De chinelo, pai. De chinelo. De Esses papos aqui é nosso, no privado, mano. Vamos pra ter uma chuvinha, já faz aquela piscina no Morumbi, né? Aquela coisa que já tô acostumado. Ô, Henrique, olha os papos dos caras. Vamos comprar um chinelo do São Paulo pra ir no Morumbi domingo à tarde? Ah, que isso. Vamos dar um treino na Smart? Vamos dar um treino na Smart e depois partiu. Que Tá que isso. eu pariu, viu? Pô, ainda sobre o Palmeiras, Henrique. Olha lá, os caras estão fazendo campanha aí, Oliveira. Ó. Os caras estão fazendo campanha aí, ó. Vai domingo, Oliveira. Só porque o Oliveira é pé. Vamos, mano, vamos. Então, vai. Só pra... Faz uma live de lá. O legal é que vocês dois estavam contra a LDU, né? Então, se vocês forem domingo, eu ficaria muito feliz que vocês dois estivessem lá. Mas já vi muita vitória, amigo. Calma. Não, mas a mais recente não deu certo. O Oliveira falou que não vai, Kira, esquece, só ano que vem, tá? A expectativa, Oliveira, que você perguntou para domingo, duvido cara... que ele só vai ano que vem, duvido. Ó, eu não sei... Fim de primeiro tempo no Castelão, viu? Só pra... Boa. 0-1, né? 0-1 ainda. O Oliveira, eu não sei se o São Paulo, como que o São Paulo vai para domingo, né? Não sei se tem pendurados hoje, não busquei saber disso ainda, né? Tem o Rigoni que tá fora, né? Obviamente, foi expulso, né? O Rigoni foi expulso, então tá fora. Agora, se tem mais alguém pendurado do São Paulo, eu não sei. Deixa eu ver até se não, só ele tomou cartão vermelho, por enquanto. O Palmeiras é o time completo, né, Oliveira? Então, assim, cara, pela bola que o Palmeiras vem jogando, a expectativa é de vitória contra o São Paulo lá. E principalmente fora de casa, né? O Palmeiras, esse ano, ele atuou muito melhor fora de casa do que em casa, né? Se você puxar aqui um histórico recente, a própria decisão contra o River Plate, né? Onde o Palmeiras amassou o River lá, era para ter saído com uns 4-0 no primeiro tempo, e aqui, pelo contrário, né? No primeiro tempo não tomou o segundo gol, porque o Everton conseguiu salvar a bola no final do primeiro tempo, cara. E então foi isso, né? Agora o Palmeiras jogando fora de casa vem atuando muito bem. E uma coisa que a gente já comentou Isso, Bahia, né? Contra o Bahia, o Palmeiras jogou muito mal, mas não jogou muito mal, né? O Palmeiras teve 2 substituições no começo ali que atrapalharam muito, né? E aquelas outras situações que a gente comentou na outra live. Agora, se você puxar desse histórico recente, né? Mesmo sem o meio-campo ali, o Evangelista, o Piquerez, graças ao bom Deus, ali não teve nenhuma lesão diagnosticada, já jogou normalmente ontem, cara. A expectativa é que o Palmeiras vá, e o Palmeiras vem fazendo uma coisa que eu particularmente assisto alguns jogos do futebol europeu, junto com o Kira, muitas vezes, a gente tá aqui, tipo, eu acordo e falo, Kira, bom dia, tal, e a gente vai fazer café, legal, a gente assiste o Mbappé juntos, legal, eu acho sensacional. De mão dada, e aí, de mão dada. Hat-trick do Mbappé! De pênalti. Craque de bola. Craque. E vale reforçar que o Kira assiste em loco, tá? Tá. Ele assiste em loco. Foi pro Cazaquistão esse dia. Eu vou lá para novembro, eu vou lá para Barcelona. Aí eu vou perguntar se agora eu vou até lançar isso aqui. O Yamal é craque para vocês? É craque. Mas peraí, Kira, deixa eu terminar. Aí, ó. Vai ter seleção, a gente fala da seleção. Quando for da seleção, a gente chega nisso aí. Não, Oliveira, só para finalizar a parte do Palmeiras, o que eu queria falar? Quando a gente assiste os campeonatos lá de fora, cara, é uma coisa que acontece muito no Brasil que eu não consigo entender. Os times aqui no Brasil, eles jogam dentro de casa, e a gente já comentou isso em outra live. Dentro de casa eles jogam de uma forma, e quando eles saem para jogar, eles jogam totalmente de outra forma. É o mesmo time, cara. Tudo bem, tem a torcida visitante, o caralho, mas acontece muito isso. Acontecia muito isso com o Palmeiras, por exemplo. O Palmeiras jogava contra vou pegar um time, o Botafogo dentro de casa, ia pra cima, tentava e não sei o quê, o goleiro do Botafogo fazia um monte de defesa, saía pra jogar contra o Vitória, cara. Começava o jogo numa maciota que eu não conseguia entender, né? Quando a gente assiste os jogos de fora, as equipes principais da Premier League, do Campeonato Espanhol e tudo mais, do Campeonato Alemão principalmente, a gente vê os mesmos times jogando dentro e fora de casa da mesma forma, cara. E é uma coisa que o Palmeiras vem fazendo agora nos jogos recentemente. O Palmeiras joga tanto dentro quanto fora de casa igual.
Vide o jogo contra o River Plate e vide também, viu, Joab, já que você comentou, o próprio jogo contra o Bahia, que o Palmeiras começou melhor o jogo, teve 2, 3 possibilidades de abrir o placar. E o Bahia também não fez nada no começo do jogo. Então, assim, o Palmeiras vem atuando tão bem quanto fora de casa. Eu acho que contra o São Paulo, cara, a expectativa é de ir lá e bater na cara de vocês lá e bater com gosto, se Deus quiser, e há de acontecer. Ai. Boa. O Henrique. E o Yamal é craque, viu, Quiro? O Yamal é craque de bola. O Yamal falar, é tão craque quanto o Luciano. Meu Deus. Aí ele tá puxando forte. Ainda sobre o Palmeiras, só para a gente encerrar aqui, o Palmeiras sempre teve esse estilo de jogo de pressionar nos primeiros minutos, mas parou um pouco aí, não sei se devido à reformulação que teve aí no Palmeiras, agora volta no mesmo esquema. Então, assim, não muda o estilo de jogo do Abel, pressionar nos 20 primeiros minutos, e aí cansa, e é bola jogada do Everton para o pessoal ali da frente lutar por uma segunda bola. Essa, de fato, é a estratégia do Abel? Foi isso que o Ceni reforçou numa entrevista? E, de fato, é isso mesmo, Henrique? Não, para quem assiste os jogos do Palmeiras, sabe que o Palmeiras sai muito bem, e eu falei isso há umas 3 lives, quando a gente falou do Kelvin. O Kelvin caiu como uma luva no Palmeiras, porque ele sai muito bem para o jogo, né? Então, ele, com o próprio Aníbal e o Evangelista e o Andrés fazendo a meiuca ali, tinha muita opção, uma opção que a gente só tinha do lado esquerdo com o Piquerez, porque o Giai, ele defende melhor que o Kelvin, mas ele não tem uma saída de bola tão boa, assim, podemos assim dizer. Agora, o Kelvin, sim. Então, o Palmeiras, ele sempre teve uma característica de sair jogando, nunca teve esse negócio de ficar dando chutão. Teve dando chutão quando os caras até brincavam lá o negócio do Cucabol, cara. Isso a gente tá falando de 2016. E o Palmeiras realmente não tinha uma tática tão interessante naquela época. A estratégia que o Palmeiras usou, e foi falado isso aqui na segunda-feira contra o Bahia, foi por conta do gramado, cara. Não tinha como, até o próprio Bahia, e o Rogério falou isso na entrevista, né? Prejudicou também o Bahia. O Bahia que também não gosta de fazer ligação direta, né? Então foi um acaso ali do jogo, de fato. Mas normalmente o Palmeiras joga dessa forma. E a pressão inicial, Oliveira, só respondendo a sua pergunta, sempre foi uma das principais características do Abel. Principalmente jogando no Allianz. Agora, ele leva isso para fora também, o que é fundamental para mim de conseguir trazer esses bons resultados, tá? Só antes de você passar pro São Paulo, rapidinho, Oliveira, só falar sobre uma notícia que saiu na segunda e hoje novamente, né? Que o Palmeiras está numa briga, agora vai entrar numa briga judicial com o Flamengo, pelo bloqueio que o Flamengo teve lá, conseguiu uma decisão lá no Rio de Janeiro contra a Libra, né? Um bloqueio de repasse de direitos de TV, né? E foi até umas coisas que a Leila falou aí no começo da semana, falou, se acha que o Flamengo quer agir dessa forma, vamos criar uma liga sem ele e eles que joguem sozinho, né, cara? Então, só para trazer para o torcedor também esse reflexo aí da diretoria do Palmeiras, que é muito atuante, né, principalmente nos bastidores, o jurídico do Palmeiras é muito forte nessas questões, e o Palmeiras vai entrar nessa disputa judicial agora com o Flamengo. Então, além da disputa em campo, que nós temos tido com o Flamengo aí nos últimos, pelo menos aí depois da reestruturação do Flamengo, vamos falar de 2019 para cá, também agora tem essa briga judicial aí nos bastidores pela liberação desse repasse aí, não só para o Palmeiras, tá? Essa briga judicial é por todos os clubes aí da Libra, inclusive o próprio Atlético Mineiro, o Bahia, são outros times o São Paulo, né? São outros times que estão na Libra ali, e o Flamengo bloqueou o direito de transmissão de todas essas equipes por conta de uma decisão no tribunal do próprio Rio de Janeiro, né? E a gente sabe como que funciona. Beleza? Vamos passar para o São Paulo aí, Oliveira. Pode ficar à vontade. Boa. Então, só ressaltando que parabéns pela atitude da presidente, né? Isso, puta que pariu, que eu gosto muito, assim, da gestão dela. Realmente ela tá de parabéns, não só vendo a questão do Palmeiras, mas do todo, né? E pleiteando aí talvez uma outra oportunidade que foda-se o Flamengo. Pô, vai jogar pra puta que pariu, então. É foda. Torcida do Flamengo acha, mas alguém tem que se posicionar, né, Oliveira? E isso aconteceu também por parte da Leila Pereira quando teve a votação para o novo presidente da CBF, né?
Que aí o pessoal veio falar, não sei o que, ela votou tal, não sei o que. Ela se posicionou e ela falou, cara, eu não tenho que votar em quem eles querem que eu vote por conta de vínculos políticos e tudo mais. Eu voto no que eu acho que é melhor. E vamos aguardar, né? Mas a expectativa, principalmente depois do calendário que saiu já, uma prévia aí pro ano que vem, é que as coisas já irão melhorar, né, cara? E disso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Mas é importante que a gente tenha, assim, por parte aqui do futebol paulista também, um posicionamento político, e o Palmeiras, cá entre nós hoje, administrativamente falando e de política também, é o que está melhor alocado, né? O Santos, o Corinthians e o São Paulo vêm passando por algumas crises internas aí, o que, claro, traz aí Você quer me cortar, Oliveira? Para de querer me cortar. Você não vai me cortar, não. Você é um ditador, Oliveira. Tô aqui para falar. Você é um ditador. Você tá me cortando aqui. Para quem não está vendo, ele tá me cortando no chat também, viu? Olha lá. Ele quer esvaziar o Entre Linhas, né? Campanha Entre Linhas 0 aí, tá saindo. Quer esvaziar o Entre Linhas. Jogou porra nenhuma contra o Palmeiras ontem, Lucas Oliveira. Fica à vontade. Muito bem. O Palmeiras não tem rabo preso com ninguém, por isso que ela se levanta e se posiciona. Agora você vai falar do São Paulo, Santos e Corinthians, os caras estão tudo com o rabo preso, devendo favores aí, por isso que não fala nada. Bom, vamos falar aí de São Paulo, vamos falar do campeão de tudo, né, Kira? Kira, São Paulo que tá ganhando aí no primeiro tempo, né? O Hélio trouxe aqui pra gente algumas estatísticas, o Oscar que veio para o banco, acredito que seja mais por pressão da torcida, não sei se ele vai entrar, acho que não vai entrar hoje, não deve entrar. Lucas foi poupado para o jogo contra o Palmeiras, mas falando aqui de algumas estatísticas deste jogo, o Fortaleza teve 63% de passe de bola contra 37%, 12 finalizações contra 5%, 2 no alvo para o Fortaleza, 2 no alvo contra o São Paulo também. Escanteios, 3 Fortaleza, 4 São Paulo. Faltas cometidas, 5 Fortaleza, 6 São Paulo. E precisões nos passes aí, 83 Fortaleza e 65 São Paulo. Kira, você acha que realmente hoje o São Paulo dá para sair com essa vitória? Dá, mas vai ser difícil, né? Sobre o Oscar, não entra, cara. Eu acho que já era difícil ele entrar com 11 contra 11 e agora com 1 a menos. Suicídio colocar um cara que tá totalmente sem ritmo de jogo, voltando de lesão. Ele já não é tão marcador de 100%, né? Vai marcar voltando de lesão, então assim, não deve entrar. E você tem essa informação de que o Lucas foi poupado para domingo? Ele joga domingo? Ele joga domingo. Ele foi poupado justamente para jogar domingo. Cara, não sei se... Eu tô bem pessimista para o final da temporada agora, viu, Kira? Ainda mais para jogar contra o Palmeiras, que azeitou o time, de fato, e tem jogado um belo futebol. O São Paulo teve alguns desfalques aí na zaga, né? Você sabe que hoje o Crespo mesmo ele joga com o Negruti e Luiz Gustavo, que me impressionou, achei que ele não entraria como titular, e os 2 volantes entram como zagueiro. Alan Franco sentiu, o Tolói também sentiu, né? A gente não tem novidades, como o São Paulo não é transparente com lesões, a não ser que a torcida que conduz pressione, a gente não sabe. Oliveira. Oi. Desculpa até te cortar, cara, mas isso a gente já vê de algum tempo, assim, né, do São Paulo, de ter problemas com DM de todos os tipos, né, não só de não dar notícia, mas aquela coisa, piada do açougueiro, né, e tudo mais. Você